Esse é um caso que ocorreu em 2022, um acidente de trânsito. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. A imagem mostra 3 carros fazendo um racha, quando de repente um deles atinge a traseira de um outro veículo. O motorista que provocou o acidente negou participação na disputa. O carro que estava sendo tripulado pelo nosso cliente acabou colidindo na traseira de outro veículo que era tripulado por um casal. A mulher, de 39 anos, foi levada para um hospital e passa bem. Já o motorista chegou a ser atendido pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos. Pela idade da vítima e pela comoção social na época que se gerou em virtude de uma falsa alegação de racha, esse caso ganhou as manchetes e essa é a grande dificuldade que nós desconstituiremos lá no plenário. Esse caso é um caso interessante porque, a pedido do acusado, que é um grande amigo nosso, a gente assumiu ele com pouquíssimo tempo disponível para preparação. Eu até resisti no início, expus a ele, olha, a gente tem pouquíssimo tempo para se preparar, é um processo extenso, sua ação penal conta com mais de 8.000 páginas, horas e horas de gravações, e eu vou ter 6 dias para me preparar, é pouco. Acabei assumindo a pedido do cliente, montando uma força-tarefa aqui no escritório, como nós já estamos acostumados a fazer geralmente, a gente deu conta de tudo e isso é um termômetro muito legal de como nossa equipe está entrosada e preparada para aceitar demandas complexas e lidar com elas com pouco tempo de preparação, mas sem deixar de lado todo o afinco que é necessário no estudo de um caso. Nós temos aqui um método de catalogar o caso e de analisar o caso. Nós fazemos um documento padrão para todos os casos e ali nós colocamos todos os documentos, os elementos, de uma maneira que fica facilmente acessível. Então lá no tribunal do júri, se algo for mencionado pelo promotor de justiça, por exemplo, é muito fácil para a gente pegar. E para elaborar esse documento é interessante porque na elaboração dele a gente acaba analisando o caso. Não, estava no 1300. 1085 tá aqui. 1035 deve ser esse aqui. 1006, aqui, boa. A construção da linha de raciocínio é interessante porque sempre na primeira análise de um caso a gente extrai uma linha de defesa e essa linha de defesa, à medida que o tempo vai passando, ela vai se alterando. À medida que a gente estuda mais o caso e mais do que isso, a gente debate o caso aqui dentro do escritório entre a equipe. A dialeticidade, a multiplicidade de visões é muito importante na construção de uma estratégia sólida. Bom, estou pensando em começar falando lá do caso do Michael Peterson e trazendo as principais características do que houve de equívoco no caso dele e no caso daí apontando objetivamente, eu criei esse slide, entendeu? A hipótese do homicídio foi adotada prematuramente, um caso e outro. Tá. Quando a investigação ainda não dispunha de todos os elementos, as testemunhas centrais da acusação, no caso de Michael Peterson, era a irmã, no caso dos guardas municipais. Todo o caso gira em torno de um racha, de uma corrida automobilística. Essa corrida automobilística partiu dos testemunhos prestados pelos guardas municipais que disseram que estavam lá no local dos fatos, próximos ao local do fato, que teriam visualizado toda a ocorrência. O que os jurados têm que decidir nesse caso não é se houve uma tragédia, não é se uma família perdeu um ente querido, não é se teve um impacto negativo na vida, não é isso que eles têm que julgar. O que eles têm que efetivamente julgar é se eles estão diante de um homem que praticou um homicídio doloso, que saiu de casa para matar uma pessoa, ou se eles estão diante de um homem que se envolveu no acidente. Preparação aqui pré-júri concluída, a gente veio ao escritório, fizemos uma última reunião, preparamos todos os documentos, os autos que vão ser levados, todo o material que vai ser levado ao plenário e agora vamos nos encaminhar lá para o fórum, para o plenário do júri.
Eu acredito que a instrução finalize de manhã e que à tarde, depois do almoço, comecem os debates. Isso. 1h30 o Ministério Público e assistente de acusação, eles dividem como eles entenderem. Depois 1h30 a defesa. E aí pode ser que é uma escolha do Ministério Público, ir para a réplica ou não. Tu pega as becas? Betina, pega as becas. Eu levo alguma coisa? Chegamos agora aqui no Tribunal do Júri, no plenário do Tribunal do Júri, onde ocorrerá o julgamento do nosso cliente. Foram dias intensos de muita preparação. Nós assumimos esse júri com pouco tempo para preparação, mas nos preparamos. Fizemos o dia à noite o dia, estudamos, fizemos as teses de defesa e estou confiante de que teremos um bom resultado no julgamento de hoje, ao menos lutaremos por isso. A acusação, representada por um promotor de justiça muito competente e preparado, veio com tudo. A estratégia da defesa foi mostrar aos jurados que não existiam elementos concretos nos autos que pudessem sustentar uma hipótese de corrida automobilística, de racha. Analisem as provas para tomar uma decisão justa. Desde a fase policial, a investigação encontrou uma testemunha ocular, lá no momento do fato, que disse, olha, eu vi tudo, que estava ali no momento do acidente, que disse que viu tudo, e sabe o que a polícia fez? Enterrou. Os fatos neutros, como o carro, foram todos interpretados dando um significado negativo, quando existe uma explicação. E aí, quando as provas chegaram nos autos, quando a acusação começou a ruir, quando a justiça reconheceu que não tinha racha, o que fez a acusação? Assim como lá no caso de Michael, se manteve firme e vem acusando por dolo eventual uma pessoa que sabe que se envolveu no acidente, que não é dolo eventual, não assumiu o risco de matar. E há elementos concretos que demonstram isso. Aquele homem é um homicida, é um risco para a sociedade, é um homicida doloso, é alguém que mata outra pessoa, é isso que tem que se decidir. Ou é alguém que se envolveu num acidente de trânsito e que também teve a vida severamente afetada. É isso que se tem que decidir aqui hoje. A minha fala no plenário do Tribunal do Júri teve um objeto delimitado: diferenciar o dolo eventual, que é a assunção do risco de matar, da culpa. No dolo eventual, que é muito parecido, o sujeito também prevê a ocorrência do resultado, ele se conforma com esse resultado, ele aceita esse resultado, ele age com absoluta indiferença em relação a esse resultado e ele incorpora à sua vontade esses três elementos: o aceite, a conformidade e a indiferença. Finalizado o julgamento de hoje, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, soberano, reconheceu a tese de defesa e entendeu que o nosso cliente não agiu com dolo eventual. E foi um júri que, apesar de difícil, teve o desfecho que a defesa esperava. O desafio, portanto, foi enorme, principalmente quando a gente considera a quantidade de pena que poderia ter sido aplicada se o Conselho de Sentença tivesse reconhecido os 2 homicídios que a acusação sustentava. Júri é uma caixinha de surpresas. Afinal, são 7 pessoas que votam pela íntima convicção, sem precisar fundamentar o porquê estão acolhendo ou não as teses. Então o coração sempre vai a 1000 quando vão saindo das urnas os votos de sim ou não. Felizmente, mais uma vez, tivemos um resultado positivo e eu fiquei muito satisfeito com esse resultado.